Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui com a Ana Paula Lino. Ela é uma das nossas palestrantes do Cultivar.love. Quem não sabe o que é esse evento, ele é um evento que a gente está realizando sobre o cultivo urbano. E ele vai ser 100% online, gratuito. Então, para quem está querendo cultivar ou para quem acha que não tem nenhuma habilidade com isso, tá aí a oportunidade perfeita para vocês começarem a cultivar. Vocês podem ir lá no link da nossa bio, depois da live, e já se cadastrarem para o evento, tá bom? Então, Ana, conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre o seu Instagram, sobre o seu projeto, sua formação. Boa noite, gente. Tudo bem? Bem-vindos à nossa live. Eu trabalho com plantas há mais de 30 anos. Eu venho de 3 estruturas diferentes. Eu venho do meu pai, a influência dele, que deu aula de fruticultura para a Universidade Federal de Viçosa, o campus de Florestal. E então, desde pequena, ele fala sobre plantas. Vamos plantar uma alameda aqui de sibipirunas, lá onde que a minha mãe mora. Então, a gente ia fazer a aplicação, a medição. Então, eu acompanho ele desde pequeno nessa questão de plantas. Então, a primeira raiz, estrutura, seria familiar. A segunda é acadêmica. Eu fiz pós-graduação em paisagismo, revitalização ambiental, vários cursos no Lambra, fiz arte floral na Escola de Buenos Aires, no Brasil todo, assim, eu fiz vários cursos. E a terceira experiência minha é como floricultura, uma floricultura familiar de atacado e varejo, que eu trabalhei 27 anos. Eu não trabalho mais, tem pouco tempo, desde junho. E eu estou dedicando aqui ao Instagram, a dar dicas de plantas, a compartilhar com vocês. E agora vamos aqui nessa live falar sobre plantas e pretendo tirar todas as dúvidas, todas as perguntas que o pessoal tiver nessa área de paisagismo, que é tão bonita, nessa área de plantas. Que bacana. Então, sempre foi um universo que você teve muito contato, né? Desde muito pequena. Então, você tem noção não só da parte teórica, mas principalmente da parte prática, porque você sempre estava ali com seu pai, né? Cultivando. E na galera, assim, tem umas dúvidas básicas que todo mundo tem. E a gente anotou que algumas dessas dúvidas. Eu quero te fazer algumas dessas perguntas para você finalmente esclarecer para a galera essas principais dúvidas na hora de cultivar. Pode ser? A primeira delas é qual o melhor lugar para colocar as plantas? Tem que ser um lugar que tem muita luz, pouca luz? Quem mora em espaço pequeno, em espaço grande? Como que funciona tudo isso? Existem várias vertentes sobre o local onde colocar as plantas. O primeiro, o que a pessoa tem que pensar? Vamos inverter o pensamento, que geralmente a gente pensa assim, eu vou no supermercado, numa floricultura, eu adquiro uma planta e depois eu vou ver onde que eu vou colocar ela. Vamos pensar o contrário. Qual espaço eu tenho para colocar a planta? E aí eu vou na floricultura, no supermercado, eu vou no produtor e olho. Essa planta são três lugares das plantas. Um é o sol pleno. Eu tenho um lugar que é sol o dia todo. É um tipo de planta. O segundo seria claridade pouca. E o terceiro, muita claridade. O que seria muita claridade? Seria, por exemplo, o sol de manhã ou debaixo de uma árvore. E tem plantas de pouca claridade. Uma claridade muito pouca. Então, as plantas, para me adquirir, eu tenho que ver se elas são de muita claridade, de pouca claridade ou de sol o dia todo. Porque o principal para a sua planta dentro de casa, ou na fazenda, numa chácara, tanto na produção, porque eu acho que eu não falei, a gente é produtora, mais de 40 anos de mudas de frutas, citros, laranja, limão, mexerica, então a gente é produtor também. O que é o principal? A planta tem que gostar do lugar que ela está. Então, é isso, o lugar. Agora, o pessoal fala assim, a minha casa é totalmente o lugar que eu quero colocar de sombra, não tem claridade nenhuma. Existe alguma planta de sombra? Não, não existe. Tem que ter pelo menos um pouquinho de claridade. Existe uma planta, que é uma exceção, toda regra tem exceção, ela chama Expedistra elation. Ela, sim, você pode colocá-la num porão, um pouquinho de claridade,
ela vai tolerar aquilo ali, mas é uma exceção. A todas as plantas tem que ter um pouco de claridade. Entendi. Então, é importante se olhar qual tipo de planta se adapta melhor a cada iluminação de ambiente, né? A qual local que você tem. Sim, porque geralmente a galera está acostumada a ir numa floricultura, no supermercado, ver uma plantinha bonita e já acha que é só levar para casa, colocar em qualquer cantinho e só dar um adubo. Mas não é, cada planta se adapta melhor a um tipo de luz, né? Isso. Por exemplo, eu quero um bonsai, que meu bonsai dê frutas. O pessoal vê muito na internet, muito bonito, cheio de frutas. Tudo que frutifica dessa maneira, e as plantas geralmente de flor, precisam de muito sol. O ideal é sol o dia todo. Eu não tenho isso na minha casa. Então, não vou levar aquele tipo de planta. É o local que você tem, se adaptar a planta para aquele local. Gente, hoje tem plantas de todo tipo. De todo tipo. Não foi melhorando, tendo melhorias genéticas. E antes a gente tinha poucas variedades. Agora, com essa tecnologia e tudo, tem planta para todo lugar, todo ambiente dentro de casa que tiver, né, um mínimo de luz. Eu vou até pegar aqui, eu tenho um antúrio, por exemplo. Olha aqui. Vem de muito tempo os antúrios. E antigamente tinha poucas cores de antúrios. Agora nós temos branco, vermelho, o black, a gente tem o vinho. É tanta variedade que a gente fica até em dúvida do que escolher. A dúvida escolhe todos, né? Antúrio é de claridade. No sol, ele queima. É isso mesmo, escolhe todos. Legal. Ô, Ana, e alguma planta sobrevive no escuro? Você falou aí de uma exceção, né? Mas a maioria delas, então, não suporta o escuro. Não. E é muito bom, porque daí a gente tem uma planta em casa, a gente pode aproveitar para estar ali cuidando dela, conversando realmente, porque essa vida louca que a gente tem, as plantas precisam de cuidado. Hoje em dia, a gente fala muito de green pet, né? Seria uma planta de estimação. Muda. A casa fica alegre, fica aconchegante, aquela receptividade. Você ter planta em casa é uma companhia que a gente tem, né? Vamos pensar aqui. Vamos cuidar. É uma vida que você tem que cuidar, né? E a gente cuidando dela, a gente cuida dos outros. Você tem que dar muita atenção. A gente cuidando da planta, a gente aprende a cuidar melhor das outras pessoas, mas principalmente da gente mesmo. Né? Da gente cuidar da gente mesmo, que a gente estando bem, lá ao redor tudo vai ficar bem. Porque plantar é um processo, né? Você não só coloca a plantinha lá e deixa a planta se virar. Não, você tem que cuidar, você tem que ter paciência. E a planta cresce no tempo dela, não é no tempo da sua ansiedade. Então, você aprende com o processo todo. Inclusive, uma dúvida muito comum da galera nesse processo é: quero começar agora. Começo com uma terra, com substrato e ela não está desenvolvendo. Será que o problema é a terra? Como que é? Como que é essa questão toda? Vamos falar da diferença, então, da terra e do substrato. O que seria isso? É a base da planta. Eu estou aqui, por exemplo, com esse ciclame. A terra ou substrato seria isso aqui. Mas o que é apropriado para a planta? A planta não gosta daquela terra pura. Que você pega ali no barranco, em algum lugar, mesmo que seja boa. Ela é muito compacta. O que seria, então, a diferença da terra e do substrato? A terra é aquela terra pura. O substrato, ele pode ter um pouco de terra, mas ele tem ali matéria orgânica misturado, é mais poroso, é mais fofo. Ele já é preparado para a planta. A gente tem que pensar de onde que a planta vem. Ela vem das florestas, da natureza, onde cai folha. Então, mistura ali na terra a folha, a matéria orgânica, que se transforma num alimento para a planta. Então, o ideal seria esse substrato, que além da terra, ele tem as folhas, uma matéria orgânica, uma compostagem, que é o alimento para a planta. Que ainda não segue a Ana, gente, corre, segue a Ana, porque ela tem muito conteúdo bom. Muito, ela compartilha muita coisa boa. Vocês estão vendo aqui o quanto pequenas coisinhas fazem toda a diferença na hora de cultivar, né?